Seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui no Python, que a gente vai utilizar em muitos projetos e vários códigos que você for utilizar e vários sistemas, você vai utilizar as listas, tá? Então nessa aula eu vou mostrar para você como que você faz para utilizar as listas. Então vamos abrir aqui e falar o que é uma lista. Uma lista em Python é uma coleção ordenada imutável de elementos. O que significa isso? Que você consegue alterar os elementos de uma lista. Cada elemento na lista é chamado de item, e os itens podem ser qualquer tipo de dados, incluindo outras listas. Então, o que quer dizer isso? Que você pode ter uma lista com vários tipos de dados, por exemplo, inteiro, string, listas, tuplas e vários outros elementos. Então, dentro de uma lista, você pode ter várias listas, elementos, e aí a gente vai ver aqui os exemplos, tá? Então, eu vou colocar uma linha de código para a gente testar. Para a gente criar uma lista vazia, basta a gente colocar aqui e utilizar os colchetes. E a gente vai ter uma lista vazia, tá? E você pode iniciar uma lista vazia e ir adicionando elementos a ela. Ou você pode também ter uma lista já com uma lista de números, por exemplo, números com valores determinados. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também é uma lista, então eu consigo ter elementos nessa lista e acessar os elementos. Também posso ter uma lista chamada impostos. Aí eu posso colocar aqui PIS, COFINS, ICMS, IPI, entre outros, né? Também posso ter uma lista variada de outros, né? Outros, que vai ter vários elementos. Eu posso ter um texto, um número com texto, um número flutuante. Eu posso ter aqui um número inteiro. E eu posso ter um valor booleano também. E uma outra lista, aqui uma outra lista com letras, por exemplo. Letras A, B, C, tá? Então, isso aqui são exemplos de listas que a gente pode ter no código. Claro, né, cada sistema que a gente for desenvolver determinar o tipo de lista que a gente vai ter, mas é só para mostrar cada tipo de lista que a gente pode ter, tá? E como que a gente faz para acessar um elemento de uma lista? Por exemplo, você vê aqui na lista números, vou usar a outras que é mais fácil, né? Tem vários elementos. Eu coloco o índice, ele parte do índice 0, né? Então, se eu quiser acessar o número 1, eu vou colocar o índice 0 e vai acessar o número 1. Se eu quiser acessar a minha lista aqui, que está no último elemento, como que eu faço? Eu também posso fazer o inverso, utilizar o menos 1, eu vou acessar essa lista. E se eu quiser acessar o B dessa lista, como que eu faço? Então, menos 1, que eu acessei, e aí eu vou vir aqui e vou colocar o índice dessa lista aqui. Então, veja que eu tenho uma lista dentro de uma lista, e eu consigo também acessar os elementos. Acessei o A, acessei o B, né? O B que é o 1, começa no 0, e acessei o C também. Eu posso colocar o menos 1 aqui também para acessar o último elemento da lista, tá? Então eu posso voltar de trás para frente ou, né, acessar aqui. Por exemplo, na lista números lá que a gente tem aqui. Se eu quiser acessar os dois últimos elementos, como que eu faço? Para eu não ter que contar, imagina que a lista é muito grande, eu quero acessar só os dois últimos, eu coloco menos 2, 2 pontos, e ele vai pegar o restante, tá? Opa, aqui é o índice inteiro, não, tá, coloquei errado aqui, ó. Como eu tinha colocado número lá para cima, ele entendeu como se fosse número, então é números, tá? Por isso que ele não acessou a lista. Então acessei aqui os dois últimos elementos da minha lista, porque eu queria acessar os dois. Imagina que eu tenho uma lista enorme e quero acessar os dois últimos ou o último. Eu posso voltar de trás para frente também, tá? E assim também eu posso fazer um slice dessa lista, colocando da posição 2 à posição 5. Ele vai me trazer aqui o meio da lista, tá? Olha só, da 2 a 5 a gente consegue acessar elementos numa lista, tá? E aí, a gente também consegue fazer checks. Por exemplo, eu posso fazer condições dentro de uma lista. Se eu colocar aqui if outros, e aí eu coloco a minha posição menos 2 igual ao true, então print ok, né? E executar, ele vai dar ok porque o menos 2 aqui é o true, tá? Então eu posso
fazer condições na minha lista. Imagina que eu tenho dados lá, eu quero percorrer essa lista, também vou ensinar como percorrer. A gente consegue fazer condições também, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer é remover elementos. A gente pode também copiar uma lista, né? Então a gente podemos copiar uma lista. Copiar uma lista. Para copiar uma lista, a gente colocar aqui, por exemplo, o teste. Eu vou colocar outros.copy. Eu faço a cópia inteira da minha lista, tá? Se eu executar teste aqui, você vai ver que agora a teste fez uma cópia da lista outros. Isso aqui também é muito legal. E eu também posso depois vir aqui, limpar essa lista, né? Se eu quiser limpar a lista teste, eu uso o clear de limpar. E aí se eu acessar ela aqui embaixo, teste, você vai ver que ele é uma lista vazia porque eu limpei a minha lista. Em algum momento você pode utilizar o código e depois querer limpar essa lista, sabe? Uma lista auxiliar, eu já usei isso, acho que em algum projeto a gente vai fazer. A gente vai percorrer, vai colocar uma lista auxiliar e depois a gente, quando completar o círculo, a gente vai limpar a lista. Então a gente utiliza o clear para limpar os dados, tá? Também a gente consegue remover elementos. Por exemplo, se eu vim aqui nessa lista impostos, que você viu aqui, eu vim em impostos, eu posso vir aqui em impostos, e aí eu coloco o remove. E aí eu vou remover o elemento que eu quero. Eu tenho que passar o nome do elemento aqui. No caso, eu quero remover o IPI. E aí se eu acessar a lista impostos aqui embaixo, impostos, você vai ver que agora ele removeu o IPI da minha lista, tá? Para remover, a gente coloca o remove. E quando a gente quer remover determinado elemento, viu que eu removi o último. E a gente também tem a função pop. Deixa eu colocar aqui, para remover. Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, igual outros.copy. Vou copiar essa lista, né? E aí eu vou executar o teste para você ver, né? Tem esses elementos aqui. Se eu quiser remover o 1, eu vou colocar aqui que eu quero remover o 1 e vou executar o teste. O 1 foi removido, tá? Se eu quiser remover o último elemento da minha lista, eu tenho a função pop. Ele vai remover o último elemento da minha lista. Olha só, o índice que a gente coloca aqui é o -1. Automaticamente é -1. Se eu quiser remover outro, eu tenho que mudar esse número, o index, tá? Então, por padrão, ele vai remover o último elemento da minha lista e vai trazer aqui o último elemento, vai executar. Então, se eu quiser remover e adicionar uma variável, eu vou colocar que a minha variável vai ser igual teste.pop. Então ele vai remover e vai adicionar uma variável, tá? Então o pop serve para remover o último item de uma lista. E a gente também consegue fazer ordenar a lista, tá? Como que a gente faz para ordenar essa lista? Então eu vou colocar uma lista chamada números e eu posso ordenar ela. Números igual ao números.sort, tá? Sort, ele vai ordenar essa lista. Se eu executar aqui uma linha de código, você vai ver que números agora eles estão ordenados aqui, partindo do tem números repetidos e eles estão ordenados agora, tá? Eu também consigo fazer o reverso dela, tá? Então eu utilizo a função reverse, ele vai ordenar na ordem inversa, tá? Então, se eu colocar números agora, você vai ver que ele está na ordem inversa agora, tá? Então ele está ordenado na ordem inversa utilizando o reverse. Então a gente pode fazer o sort para ordenar. E se eu quiser colocar na ordem inversa, eu coloco o reverse aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. No próprio sort também a gente consegue utilizar o reverse. Por exemplo, eu coloco números.sort. E aí se eu abrir o parênteses, você vai ver que tem algumas opções aqui, ó. Key é igual a none, reverse tá como false. E aí eu posso colocar reverse igual a true. E ele já vai ordenar também já na ordem inversa o meu número, tá? Se eu executar números aqui, ó, ele vai estar na ordem inversa. A gente consegue também fazer isso daqui. Outra coisa que a gente consegue fazer com listas também seria elementos. Por exemplo, números.insert. E aí eu vou colocar o índice que eu quero inserir, vamos supor que eu quero inserir na posição 0.
Vou colocar o número 133. Ele vai inserir na posição 0 números 133 na posição 0 foi lá para posição inicial aqui. E se eu quiser em outra posição, como que eu faço? Números, ponto, insert. Vou colocar na posição 3 e vou colocar o número 135. E aí eu vou executar o números. E a gente vai ver que tem na posição 3, então 0, 1, 2, 3, 135, tá? Então a gente consegue executar dessa maneira para a gente poder, né, inserir nas posições que a gente quer, colocando o index, tá? Outra coisa que a gente também consegue fazer é estender uma lista. Por exemplo, eu posso ter uma lista chamada contas. Vou pegar aqui a lista contas, que é de conta contábil, por exemplo, né? Eu tenho uma lista conta, e aí eu vou falar que a minha lista números, ele vai estender a minha lista contas. Então precisa ser um interável. Olha só, quando a gente utiliza o extend, precisa exclusivamente ser um interável. O que é um interável? Uma lista, uma tupla, depende aqui, tá? Então precisa ser um valor interável. Aí eu consigo estender. Opa, números, eu coloquei conta, né? Contas. E agora sim, se a gente executar números, você vai ver que além dos números que tem aqui, ele estendeu colocando as contas contábeis na minha lista, tá? Então precisa ser um interável aqui para a gente poder executar. Também eu consigo fazer outra coisa que a gente consegue fazer com listas, é saber o tamanho da minha lista. Então a gente pode usar o count aqui, né? Count, posso pegar aqui, por exemplo, o número. Eu vou contar quantos elementos tem na minha lista. Por exemplo, o número 5, tá? Eu coloco 5. Ele vai contar quantos números 5 tem na minha lista. Olha só, tem 2 números 5, tá? A gente consegue contar o número de elementos que tem na minha lista também para saber se tem mais de um valor numa lista. A gente consegue utilizar o count também. Se eu quisesse saber o tamanho da minha lista, eu colocaria a função len números, e aí sim eu teria o tamanho da minha lista, tá? Então 15 elementos na minha lista. Aqui o número 5 na minha lista aparece 2 vezes, ó, tá? E aí a gente pode até brincar aqui, verificar se tem número duplicado utilizando o if. Então números.count, eu vou colocar aqui o número 5, se for maior que 2, então print número duplicado na lista. E aí a gente pode colocar número ponto remove números ponto remove, e aí eu posso passar aqui o 5, tá? E depois no final eu vou imprimir minha lista. Número. Prontinho. Executamos. Olha só. Agora ele removeu. Deixa eu ver se ele removeu. Lista.remove 5. Ele acabou não removendo. Deixa eu executar. Ah, maior que 5, né? Coloquei maior que 5, por isso que ele não caiu na condição. Maior que 2. Então, maior que 2. Maior que 1, né? Então, maior que 1, ele removeu aqui o 5 agora, tá vendo? Porque ele dava 2, eu poderia ter colocado maior ou igual a 2. Aí ele removeria. Mas eu coloquei maior do que 1, significa que está duplicado. Agora ele vai remover, vai permanecer apenas um número na minha lista. Veja só, ele removeu utilizando o remove e o count na mesma condição. É uma coisa que também você pode fazer para remover valores duplicados. É claro que a gente também tem a função do conjunto, que não permite valores duplicados, é mais fácil para remover, mas depende da situação que você está utilizando, acaba sendo mais fácil utilizar o remove mesmo, né? Então era isso sobre listas, né? A gente aprendeu aqui, né, o necessário sobre listas, aqui praticamente uma aula completa de listas. Na aula seguinte a gente vai aprender sobre estruturas de repetições e depois vamos passar para dicionários, tuplas, conjuntos, funções e finalizar com orientação a objeto e dar início nas aulas de PySide 6, tá? Então te vejo lá, até logo!